A gente acabou de chegar em uma das cidades mais polêmicas do mundo, que atrai turistas do mundo inteiro por conta de sua história rica, arquitetura, mas principalmente as políticas liberais. A gente está em Amsterdã e no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre o Red Light District, onde ficam as famosas prostitutas daqui de Amsterdã, e também um pouco sobre os coffee shops onde vendem a maconha. Mas, aparentemente, o futuro dessas duas coisas está ameaçado por aqui, e é isso que a gente vai contar para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes da gente entrar nesses assuntos tão polêmicos, por que a gente não fala um pouco das curiosidades dessa cidade que atrai tantos turistas? E vamos começar por essas magrelas aqui. Sim, as bicicletas são os principais meios de transporte aqui na cidade. Inclusive tem um estudo que mostra que tem mais bicicletas do que gente por aqui. São 850 mil bikes para 800 mil habitantes. A luta de olho aqui atrás, porque eu quase tomei uma porrada agora há pouco por aqui. Fica completo. Mas é sério, é incrível a quantidade de bicicleta indo para cima e para baixo. As leis de trânsito, na verdade, elas priorizam as bicicletas por aqui. Então, se você é pedestre e acha que está com a razão, por aqui não é assim, não. E é claro que quando a gente fala de Amsterdã, a gente não poderia deixar de falar dos canais. Isso porque 30% de Amsterdã está abaixo do nível da água. E sim, eles consideram isso daqui uma grande ilha cercada por esses canais e os diques que protegem a cidade do Mar do Norte. E o mais impressionante é que isso daqui é um projeto de engenharia do século 17. E por aqui não seria nada incomum encontrar fachadas um tanto curiosas. Olha esses predinhos que estão aqui atrás, por exemplo. Se você reparar bem, muitos deles na verdade estão tortos, a fachada é completamente desalinhada com relação ao prédio vizinho. Isso porque toda Amsterdã foi construída em cima desses diques, né? Como a gente falou aqui, era um lugar que é muito passível para ser inundado. Então as construções usavam basicamente estruturas de madeira no início para conseguir nivelar as casas, e com o tempo essa madeira foi cedendo e foi se desfazendo. E os prédios começaram a ficar todos tortos. Obviamente hoje já existe uma estrutura sendo refeita para reestruturar esses prédios, não tem nenhum tipo de risco, mas a cidade inteira você encontra esse tipo de predinho assim, completamente torto. E dá para vocês verem ali os ganchos no topo dos prédios. Isso porque os prédios tinham as escadas tão estreitas que nenhum móvel era capaz de subir. Então eles precisavam, e ainda precisam, içar os móveis. Eles colocam uma roldana lá no topo, amarram o móvel e sobem eles até o andar que for receber esse móvel. E a fachada ela fica inclinada para frente para que os móveis, quando eles estiverem subindo, eles não batam nas vidraças dos andares inferiores. É muita doideira. Mas, obviamente, não foram essas as coisas que deram fama para Amsterdã. A gente está caminhando agora em direção ao Red Light District, que é o bairro onde ficam as famosas prostitutas e as cabines de luz vermelha. E é agora à noite, galera, que a coisa começa a acontecer. A gente já vê melhor aqui, ó, os tons dos LEDs vermelhinhos ganhando força. E ali pra frente a gente não pode mais filmar, porque as meninas já estão trabalhando e a gente não pode gravar elas, obviamente. E ali, ó, vou até parar aqui porque ele já tá com cara de que tem alguma coisa. Esse painel vermelho que tem ali na frente, ó, já indica que tem garota ali. Tem coisa rolando. Tem coisa rolando ali, mas é isso aí. É isso, agora a gente vai ver aqui e fica na imaginação de quem tá aí do outro lado. Essa questão da prostituição aqui na Holanda passou a ser legalizada nos anos 2000. Só que a história é bem mais para trás, né? É, século 17, vinham vários marinheiros para cá, então a gente falou, né, que a gente tá com uma proximidade muito grande do mar por aqui, e os marinheiros vinham para cá eventualmente, e em determinado momento eles começaram as mulheres, né, que estavam aqui, começaram a perceber que a prostituição era algo lucrativo para elas. E isso ficou tão enraizado aqui nessa região que, com o passar dos anos, como o Zeca falou, nos anos 2000 foi completamente legalizado e uma profissão institucionalizada. Exato. E por aqui é completamente proibido você filmar qualquer parte do Red District aqui durante a noite, porque realmente as prostitutas elas ficam nas vitrines. Então as mulheres ficam ali às vezes com os peitos de fora ou com uma roupa bem provocativa. E a gente deu uma passada aqui, a gente está na frente de um dos lugares, inclusive. Existem várias formas, né, que essa profissão é explorada por aqui. Então, desde você entrar num teatro e você assistir duas pessoas sendo uma relação ali, eu não vou falar tão abertamente porque o YouTube depois, né, a gente tem problemas de monetização mas vocês estão me entendendo. Então é um anfiteatro que você vai, tem um auditório inteiro assistindo duas pessoas em cima de uma mesa, né, fazendo lá na frente. E tem outras formas também, então você pode entrar numa cabine e assistir um vídeo gravado por 2 euros, ou você pode entrar numa outra cabine que é como se fosse, imagina como se fosse um aquário, por exemplo, a mulher
né, com um cara dentro do aquário, ou uma mulher com outra mulher, enfim. A pessoa fica ali fazendo também dentro desse aquário e você paga para entrar em uma das cabines, são quase 8 cabines que ficam em volta desse aquário, Para você assistindo ao vivo ali a pessoa ali fazendo mesmo na sua frente, né, com outra pessoa. Você não tem a relação em si, você só assiste. Tem a opção da pessoa ficar numa cabine privativa para você, mas também sem encostar. E tem, obviamente, a opção de você ter a relação. Então, são várias formas que a gente viu. A gente entrou no lugar para espiar lá, porque eu tava curiosa para ver como que era. A gente não pode filmar, obviamente, mas a gente não fazia ideia de como que era e achei interessante. Fiquei meio chocada, assim, porque é, assim, um cardápio extenso vai de 2 euros a centenas de euros. É assim. isso. Bem impressionada, assim, de como realmente é algo muito presente mesmo, né? Você tá andando pela rua, tem vários cartazes com nudez, assim. Então, a gente até falou ontem, nossa, e criança, né, viajando pra cá. E as crianças veem tudo também, porque não tem pais, como esconder. E já que a gente está falando de liberalismo, a descriminalização da maconha em Amsterdã foi outro marco importante na política de drogas da Holanda. Na década de 60, o uso de drogas estava aumentando na Europa, especialmente entre os jovens. Ao mesmo tempo, o tráfico de drogas mais pesados como heroína e cocaína também estava em ascensão. Depois de adotar o método tradicional de repreensão e ainda preocupada com os efeitos das drogas pesadas, a Holanda decidiu adotar uma estratégia mais liberal, reconhecendo a distinção entre drogas leves e pesadas, quando o governo holandês modificou a lei do ópio, introduzindo a distinção formal entre essas duas categorias. O objetivo era enfraquecer o mercado de drogas ilegais e pesadas, permitindo ao mesmo tempo uma abordagem mais relaxada para as drogas consideradas leves, como a maconha, que eram vistas como menos perigosas, e as chamadas coffee shops, os estabelecimentos onde a venda de pequenas quantidades de maconha foi tolerada, surgiram nesse contexto. E apesar da popularidade que Amsterdã tem por conta da maconha, ela não é legal por aqui. Descriminalização e legalização são coisas completamente distintas. Aqui a maconha é tolerada, ela não é legalizada. A descriminalização basicamente tolera que as pessoas consumam a erva, mas, por exemplo, a produção dela não é legalizada por aqui, o que é um pouco inconsistente, já que os coffee shops eles têm que vender a erva, mas eles não podem produzir. Ou seja, de onde que eles estão comprando essa erva? De origens ilegais. E o governo sabe disso, faz vista grossa e a vida segue normalmente por aqui. Nos coffee shops, inclusive, eles só podem deter 500 gramas da erva. E cada pessoa tem autorização para ter um porte de 5 gramas. Bom, entramos no coffee shop. Infelizmente não dá para filmar várias coisas, mas eu vou contar um pouco para vocês aqui com algumas coisas também que a gente conseguiu gravar. Então, basicamente o andar que você entra, ele é um andar mais bar, restaurante. Normalmente o coffee shop em si, né, onde de fato vende a maconha, ele fica no subsolo. Então você vai lá para baixo, tem uma tela, tem um painel com todos os tipos de maconha possível, sativa, como é que é? Sativa, índica, misturada. E aí os preços variam da grama entre 12 e 20 euros. Ou você pode comprar também a unidade do baseado já embolado. Que tá na faixa de uns 6 euros. Foi isso que ela cobrou pelo menos do cara que passou lá. Mas olha, só de ficar lá dentro... Porque como um ambiente fechado e tá todo mundo fumando, você já tá fumando de tabela. Então, a gente economizou uns euros. E é isso. Então, a gente foi lá. O Bulldog, que é essa rede que a gente veio conhecer, ela é a rede hoje mais antiga aqui de Amsterdã. Ela não foi a primeira, o primeiro coffee shop que abriu. Mas ela é a que é mais antiga, porque a primeira que abriu ficou alguns anos, fechou. E acabou que o Bulldog virou a mais antiga depois que essas outras foram fechando ao longo do tempo. Então é um coffee shop super tradicional daqui de Amsterdã, vale a pena vir, pelo menos dar uma passada pra ver. Inclusive eles têm até hotel, né? Tem o hotel do Bulldog. Hostel, Acontece que a descriminalização da maconha e também a legalização da prostituição atraiu muitos turistas um tanto bagunceiros. E isso no longo prazo está gerando um problema para Amsterdã e principalmente para os moradores, que estão super insatisfeitos com a sujeira, a baderna e o cheiro de urina que fica por toda a parte da cidade. E para tentar conter um pouco de toda essa bagunça que está sendo gerada e também da inflação dos imóveis por conta da chegada de tantos turistas por aqui, o governo está implementando algumas multas, como por exemplo proibir fumar maconha em lugares públicos. Em teoria, você só poderia fumar dentro dos coffee shops ou algum lugar privado, por exemplo, dentro do seu hotel, caso ele tenha alguma área que permita. Porém, não é bem isso que acontece. Todo lugar que a gente passa por aqui, a gente sente o cheiro da marofa, a gente vê gente fumando maconha aqui o tempo inteiro, em qualquer lugar, então não tem muito dessa. Apesar de ter essa lei,
e potencialmente essa multa que pode ser aplicada. Além do consumo da maconha, também não é permitido urinar na rua. Inclusive, eles implementaram vários urinódromos aqui para a galera poder, enfim, se aliviar na rua de uma forma um pouco mais apropriada. Mas é verdade que o cheiro de urina continua presente por todo lugar e o lixo também. E uma outra forma para tentar conter os turistas fanfarrões é o projeto que visa distribuir as garotas de programa para outras regiões fora do centro de Amsterdã. Essa ideia gerou revolta não só nas profissionais, mas também nas pessoas que vivem afastadas do centro e que já temem a possibilidade da baderna chegar no seu bairro também. Seria esse o fim de Amsterdã? Ou você acha que seria um novo capítulo dessa cidade? A gente se despede por aqui e no próximo episódio você vai ver um pouco mais de como é a vida no interior da Holanda. E se você está chegando no canal por agora, não se esquece de se inscrever por aqui e a gente se vê na próxima.